Quero saudar a toda essa igreja que está reunida aqui nessa igreja, nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2. Vamos começar a leitura no versículo 26. Então, mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, à terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endureceram o seu espírito e fizeram obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos o entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos sobreviver algum. Amém. Ó Senhor, nós estamos na tua presença para te adorar, para entregar adoração, para entregar louvor, para entregar gratidão. Nunca poderíamos chegar diante de ti com o coração vazio. Mas neste momento queremos nos esvaziar totalmente de toda e qualquer preocupação, de toda e qualquer lembrança, e que a nossa mente esteja totalmente cativa ao teu Espírito, e que o Senhor possa então nos encher, o Senhor possa então fazer prosperar a sua graça em nós, que toda a sua palavra seja absorvida. Nesse momento queremos que a nossa mente seja como uma esponja, pronta para absorver a água viva da sua palavra. E lhe pedimos, ó Pai, que agora a sua palavra caia no nosso coração. E o Senhor nos ensine para que o seu nome seja glorificado em nós, para que nós possamos viver mais e mais intensamente no seu reino. Isso é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus começou a dar, comecemos a possuir. Esse trecho da palavra de Deus nos fala de um momento na jornada de Israel, atravessando a terra, o deserto para a terra prometida. Então Moisés manda mensageiros para Seom, rei de Esbom, pedindo a ele permissão para atravessar o território deles a pé, e dizendo a ele que já tinha conseguido permissão de outros reis e tinha passado. Dizendo a ele que pagaria toda a despesa e se humilhando. Mas o rei de Esbom simplesmente endureceu o coração e disse: não, vocês vão ter que dar a volta todinha. É como se eu estivesse em Copacabana para ir à Lagoa e tivesse que dar a volta pela cidade para chegar lá. Ele disse: vocês vão fazer isso. Não vou facilitar,
não quero vocês cruzando o meu território, não vou fazer. Mas a Bíblia diz que foi Deus que endureceu o coração do rei de Hesbom. Quantas vezes nós vemos isso? Quantas vezes nós lemos na Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó para que não fizesse? Para que então Deus pudesse ser glorificado naquela vida. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. E Deus poderia perfeitamente ter enfraquecido, ter amolecido o coração do rei de Hesbom, mas a Bíblia diz que ele endureceu. Endureceu por quê? Porque nós sabemos que somos vitoriosos. Em Cristo nós temos toda a vitória. O povo de Deus sabe que tem vitória em Deus. Deus sabe que nos deu vitória, mas nós precisamos ver. Nós precisamos ver. Então, muitas vezes, Deus permite que a barreira chegue, que a barreira seja visível, para que nós possamos derrubá-la, para que Deus nos dê vitória visível. Porque se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó para não deixar os filhos de Israel sair, o povo de Israel não teria visto tantas maravilhas no deserto. Eles sabiam que iriam sair, porque Deus já havia prometido a Abraão, a Isaque e a Israel. Mas acontece que seria muito fácil sair do Egito assim, vamos sair. Não, foi preciso que eles vissem batalha e Deus batalhando por eles. Foi preciso que eles vissem acontecer cada praga, menos em Gósen no território deles, para que eles fossem vendo pouco a pouco o Deus de Abraão está do nosso lado, ele luta por nós. Quando eles viram o mar vermelho, aonde eles haviam passado, se fechando sobre o exército de Faraó, eles ficaram maravilhados. Eles viram o que Deus fez por eles. Ora, Deus endureceu o coração de Faraó para não deixá-los sair. Mas Deus endureceu o coração de Faraó para ir atrás. E foi assim que eles viram. Deus abriu o mar para eles. E eles viram que passaram pelo mar vermelho. E o mesmo caminho onde eles passaram, o mar se fechou sobre os seus inimigos. Então, eles podiam ter lembranças do que viram, porque nossa mente, a nossa memória ficou muito danificada por causa do pecado. Uma das coisas que acontecem conosco é que nós escutamos as coisas, nós vemos as coisas, mas nós esquecemos exatamente o que deveríamos lembrar e lembramos exatamente o que deveríamos esquecer. Então, Deus aviva a nossa memória com situações. Aqui, nós temos uma situação. O povo poderia ter passado pelo território de Hesbom. O povo podia ter sido recebido por Seom. Mas Deus disse, não, eu vou endurecer o coração dele, para ele não deixar vocês passarem, que é para eu poder dar vitória para vocês. Vocês vão ver uma coisa. E embora Moisés tivesse mandado uma carta, mensageiros, com uma mensagem tão polida, tão bonita, tão boa, porque Moisés era um príncipe. Ele era um homem educadíssimo, cultíssimo, um homem refinado. Pois Seom disse não. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como se vê hoje. Deus tornou o coração de Hesbom obstinado, dizendo, não vou deixar, para que então o povo pudesse ver a vitória que Deus ia dar a eles. Quando aparecem barreiras, quando aparecem impedimentos, quando aparecem negativas,
Você pode olhar para aquilo como uma situação que não é um problema, é um desafio. O povo de Deus não tem problema, o povo de Deus tem desafio. Para nós não existe mais perda, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Nós sofremos, nós choramos, nós oramos, nós proclamamos, mas sabemos que Deus está ao nosso lado como um poderoso guerreiro, para nos dar vitória, embora essa vitória muitas vezes seja maquiada de derrota. Quando você olha lá para a cruz, que derrota. Nu, crucificado, morto, derrota, vitória. A aparência é derrota, mas ali está toda a nossa vitória. Um dos versículos mais tristes que tem na Bíblia, na minha opinião, é no capítulo 24, eu creio, de Mateus. Eu não sou boa às vezes nesse negócio de capítulo e versículo, mas é 26 de Mateus. Porque ontem eu passei o dia meditando no capítulo 24, né, de Mateus, naquele encontro de Jesus com os discípulos lá no Monte das Oliveiras. Aí eu estou com o capítulo 24 até agora. Capítulo 26, no versículo 28, a Bíblia diz assim: mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários. 58. É. 58. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Isso é horrível. Ele foi lá para assistir o fim de Jesus. De Jesus. Mas o que aparentava o fim era, na realidade, o começo. Era um princípio para todos nós, que podemos olhar com certeza, com firmeza, para o trono da graça de Deus. Não é? Então, quantas vezes situações horrendas acontecem diante de nós? Jesus Cristo mesmo diz que tantas coisas vão acontecer, mas quando essas coisas acontecerem, rejubilai, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Então Deus sempre nos convida a nos alegrar em fé, pelo que Ele está fazendo. Deus não faz coisa ruim. Aliás, você vê a moeda que você usa para adquirir coisas na Europa é o euro. A moeda que você usa para adquirir coisas no Brasil é o real. A moeda que você usa para adquirir as coisas nos Estados Unidos é o dólar. A moeda que você usa para adquirir coisas no Reino Unido é a libra. Mas a moeda que você usa para adquirir coisas no reino de Deus é a fé. Então tudo nosso tem que ser usado com fé. É com a fé que você vai, é com a fé que você luta, é com a fé que você adquire, é com a fé que você proclama, é com a fé, é pela fé que você está salvo, é pela fé que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo, é pela fé que a sua família é vitoriosa, é pela fé que Jesus Cristo está voltando. Tudo é com a fé. Aqui, Deus endurece o coração de Seom, rei de Hesbom, para que o povo pudesse alcançar vitória visível, porque a vitória invisível eles já tinham. Mas era preciso que eles vissem, era preciso que eles lutassem para eles saberem: vencemos. Olha, o capítulo tem um versículo em Isaías 29 que diz assim: porque eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado, os teus muros, os teus impedimentos, os teus paredões estão continuamente diante de mim.
Então Deus está olhando tudo, esperando a hora de tirar. Deus trabalha com plenitude de tempo. Então aqui Deus está dizendo: eis que eu comecei a dar a vocês. Eu comecei a dar. Comece a possuir. Olha, é diferente do que ele diz para Josué quanto a Jericó. Ele diz para Josué: Josué, eis que eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Eu entreguei, eu já dei, está dado. Agora vai lá lutar para tomar posse do que eu te dei. É um fato consumado. Significa que Josué só tem que lutar para receber e acabou. Mas aqui Deus usa o verbo no gerúndio. Eu comecei, eu estou começando. Deus usa aqui que ele entra num princípio. Ele está chamando você para entrar com ele. Eu comecei a dar, comece a possuir. Eu comecei a tocar, comece a dançar. Eu comecei a derramar, comece a beber. Eu comecei a dar, comece junto comigo. Vamos andar juntos nesse caminho. É só um princípio. Vamos começar juntos. E o caminho de Deus é infinito. Ele está chamando: ande comigo, porque eu estou dando, vá recebendo. Porque se Deus começa a dar, nós não começamos a possuir. O que ele derrama para nós será perdido. E Deus não é Deus de perdas. Quantas vezes você diz assim para mim: eu estou esperando em Deus. Mas o que é que você está esperando? Abre o olho, meu irmão, que pode ser que Deus já esteja esperando por você. Pode ser que Deus já esteja esperando por você. Tem gente que diz assim: o que se pode fazer hoje não se deixa para amanhã. Mas tem um preguiçoso que diz: se eu posso fazer amanhã, por que é que eu vou fazer hoje? Por que eu vou fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Essa é a história do preguiçoso, né? Nós precisamos abrir os olhos, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha. Jesus Cristo diz: meu Pai trabalha até hoje, a eternidade toda, e eu também trabalho. Então você, por que não trabalha? Não faz a sua parte. Nós não fazemos as coisas, deixamos para depois, e aquilo nós guardamos o prejuízo. Pode ser que Deus já esteja esperando por você. Essa igreja aqui está com 7 anos. Podia não ter começado se o pastor estivesse esperando em Deus. Vai esperando. Tem uma música do Chico Buarque que diz: esperando, esperando, esperando. O trem que já vem, 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 que já vem. Cadê? Chegou? Esperando a sorte. Esperando a morte. Esperando. Isso não é esperança. Isso não é esperança. Nós precisamos saber que tem coisas que nós queremos de Deus, mas que Deus já está nos esperando, porque Ele começou a dar e você não percebeu. Você tem que começar a possuir. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão coisas tremendas. Um grande futuro. Chegou a dizer para ele: em ti, Abraão, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Você sabe o que é isso? Todas as famílias deste planeta. Ásia, África, América do Norte, América do Sul, América Central, Oceania e tudo que tem. Todas as famílias serão benditas através de ti. Abraão olhou e se viu cobrindo a terra. Deus chamou Abraão para olhar grande, para ter um olhar universal, cósmico. E quando Deus chama você para um olhar cósmico, é melhor você parar e tomar ciência de tudo.
Uma das coisas que eu acho tristes, quando eu penso em Eva, é que Eva nasceu com uma promessa cósmica. Eva é a única mulher no mundo que nasceu sem ter lembranças. Ela não tinha história do passado. A história dela estava na eternidade, guardada no coração de Deus, porque ela esteve no coração de Deus o tempo todo, como todos nós. Ela nasce, não tem lembrança, não tem memória, não tem traumas, e nasceu com uma bênção pronta para ela, um marido prontinho, feito por Deus. Foi Deus que fez aquele homem para ela. Tem uma coisa, minha irmã, melhor do que isso. Segurinha, um noivo, um marido feito por Deus especial para mim. Não precisou ter trabalho de paquerar, de se vestir bem, de se arrumar, de mudar a voz, aqueles negócios que a gente faz, sabe? E com uma promessa de Deus, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Quem ia encher a terra era ela, porque é ela que vai parir. Então Adão, para encher a terra, teria que depender da mulher, o tanto que ela fosse parir. E mesmo parindo 2 de vez para encher a terra, é um pensamento muito grande. Isso estava sobre os ombros de Eva. Vira o marido para ela, isso ela recebeu de Deus, encher a terra, ela olhou grande. Aí vem o marido para ela e diz, você vai ser chamada Eva, mãe de todos os seres humanos. Upa, de todos. Não existe um ser humano na terra que não tenha o seu princípio no ventre de Eva. A primeira mulher, o primeiro ventre, o primeiro parto. Que coisa, né? Então Eva aprendeu a olhar grande. Aprendeu a olhar grande. Enchei a terra. Mãe de todos os seres humanos. Que desafio para uma garota jovem, para uma mulher jovem. O fato é que ela olhou para essa promessa, segurou, engravidou do primeiro filho. Nasce Caim, que maravilha, um garoto. Garotão, forte. Eu posso dizer tudo o que eu quiser a respeito de Caim, como ele era, se era bonito, se era feio, que ninguém viu. Então eu posso viajar. Mas filho sempre traz muita alegria em casa e muita bagunça, né? E aí a vida de Eva mudou, mas pense você que é mulher, seu primeiro filho, se mexendo pela casa, correndo e você atrás, você ainda é jovem, porque a avó é que não dá para me correr muito, mas a mãe é jovem, então ela corre atrás, ela vira, ela mexe, ela faz. Daqui a pouco nasce outro, Abel, mesma alegria, aí vem a briga dos dois, vem todo esse negócio que a gente sabe que tem entre irmãos. Eles crescem, que alegria. Que alegria, que honra para essa mulher, mãe de todos os seres viventes. Enchei a terra, mãe de todos os seres humanos. Um dia, o mais velho mata o caçula. O caçula desaparece pela morte e o mais velho recebe uma marca para se tornar andarilho, para sair da presença dela. Vem o silêncio, o vazio, a dor, a saudade. E ela que tinha aprendido desde que nasceu a olhar grande, a pensar grande. Ela seria mãe de todos os seres humanos. Cadê? Se os dois desapareceram em um pela morte. Acabou. Não. Porque a palavra de Deus está segura na mão de Deus. Ela vai se cumprir. Mas como que vai se cumprir se eles morreram? Deus falou. Depois, quando você olha lá em Gênesis 4, no versículo,
eu creio que é 25, você vai encontrar uma palavra assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Então Deus deu outro. Deus não ressuscitou Abel, Deus não trouxe de volta a Caim. O que passou ficou no passado. Deus está fazendo coisa nova. Deus, depois do que aparentemente é caos, Deus traz outra bênção, outra esperança, outra visão, outro emprego, outra situação que não tem nada a ver com aquela que passou. Às vezes nós ficamos diante de Deus: porque eu quero isso, porque eu quero isso. Deus diz: o barraco é velho, tem que cair, eu quero esse barraco. Porque a sua visão só vai até um barraco, já passei por isso. Você é incapaz de pensar numa igreja assim, você quer um barraco. E Deus está dizendo: vou tirar o barraco. Não, eu quero o barraco. Eu vou te dar uma Mercedes, eu quero esse Fusca, que eu gosto do Fusca. Porque a sua visão só vai até ali, você não pensa grande. Deus concedeu outro descendente para Eva. Olha o que está escrito, você está com a Bíblia no capítulo 5 de Gênesis. Olha o que está escrito aí. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Olhe bem. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, que lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Cadê genealogia de Adão, hein? Cadê Caim? Cadê Abel? Que a genealogia de Adão não menciona. Esqueceu? Foi no passado. 130 anos para gerar Sete. Eva ficou 130 anos com Adão. Chorando, lembrando, sofrendo, porque ficou sem os filhos. Aí vem Sete. Adão vive 800 anos de alegria. Sete parece que veio para desbloquear as bênçãos de Deus. Existem momentos na nossa vida. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele tinha todas essas bênçãos, ele tinha filhos e filhos para Adão e Eva, mas antes teve que ter Abel e Caim, para que Eva perdesse, para que Eva conhecesse a dificuldade, para que ela pudesse saborear a bênção que veio. Quando chegaram novos filhos, ela olhou tudo novo, foi tudo um recomeço, é tudo uma bênção, é tudo vitória. Não era apenas 2 filhos, a Bíblia diz filhos e filhas, novos momentos. Deus tem um comando perfeito para a nossa vida. Quando Deus chamou Abraão, deu para a visão uma visão cósmica, total do planeta. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma visão grande. Deus nos chama a pensar grande, a querer grande, a olhar grande, a sonhar grande. Ele nos chama a olhar para o alto. Ele não manda você olhar para o seu dedão. Ele manda: olha para o céu, conta as estrelas, para Abraão ver que é impossível contar tanta estrela. Assim vai ser a tua descendência. Abraão entendeu que não daria para contar a descendência. Então, ficou primeiro a possibilidade e a impossibilidade de barrar o que Deus queria. Deus tinha dito: isso aqui vai ser teu. Mas
vai ter que começar a possuir. Porque Deus começou a dar, comece a possuir. Então, ele viu tudo o que Deus estava prometendo, e Deus diz, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus dá toda a promessa, e Deus prometeu, ele começa a pisar. No caminho, ele começa a se apossar da bênção. Eu comecei a me apossar desse púlpito hoje, na hora que eu acordei. Fiz tudo pensando na hora de vir para cá. Porque eu comecei a andar no caminho da promessa. O pastor prometeu que hoje eu estaria pregando. Comecei a me preparar, comecei a possuir, porque ele começou a dar. Então eu comecei a possuir. Entendeu? Se eu lhe dou um copo d'água, você não bebe, você não possuiu. O que eu lhe dei água, porque não era o copo que você queria, era água. Então, quando você começa a beber, você começou a possuir. Foi isso que ele começou a andar na direção da promessa. A Bíblia diz em Hebreus 11, no versículo 8, pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Saiu do lugar, se moveu. Deus começou a dar, Abraão começou a receber. Quando o exército de Faraó foi atrás do povo de Israel, eles estavam acampados na praia, no litoral do Mar Vermelho. Quando esse exército vem, ele imprensa o exército, entre o exército e o Mar Vermelho. Então, Israel não tinha saída. É aquela situação de impasse. Se for para frente, morre afogado. Se for para trás, é morto pelo exército. Não tinha saída. Então, o que aconteceu foi que pânico. E eles começaram a botar a culpa em Moisés. Porque foi Moisés, eles achavam que os tirou do Egito. Era melhor ter deixado eles no Egito para morrerem escravos na mão do faraó, do que morrer ali no deserto improntado. O jeito como você vai morrer é importante. O importante é o para onde você vai. O jeito que vai morrer não tem problema. Essa casa de barro vai cair de qualquer jeito. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10, 20, 50 anos. Mas vai cair. A casa de barro vai ficar porque é barro. Você vai na direção de Deus. Portanto, comece a trabalhar por isso, que isso é que é importante. Agora, como você vai? Se é por acidente, se é por doença daqui, doença dali, se é porque engasgou com um copo d'água, vai. Então, eles queriam morrer sentados ao lado das panelas de carne no Egito. Vê que morte maravilhosa, morrer comendo. Queriam morrer comendo. A saudade deles era só de comida. O que foi que Deus disse? Moisés, por que clama por mim? Diz esse povo que marche. Diz esse povo que se mova. Diz a esse povo que comece a andar. E como eles não podem andar para dentro do mar, eles andam no mesmo lugar. Isso é marcha. No mesmo lugar. Você pensa uma nação marchando às margens do Mar Vermelho. Foi isso que Israel estava fazendo. Deus disse, diga a eles que se virem. Faça alguma coisa, não fica esperando para ver o que eu vou fazer. Eu tenho a vitória para eles, já ordenei, comecei a dar. Diga para eles começarem a possuir, para passar sebo nas canelas, para se aquecer, porque eles vão andar. Manda fazer o aquecimento que eles vão já andar. Diz esse povo que marche. E tu, levanta a tua mão sobre o mar. Abre o mar. Para que esse povo possa passar. Deus mandou. Diz para o povo começar o aquecimento. Eles têm que marchar. Para onde? Marchar. Deus começou a dar. Comece a possuir. Tem que dizer assim, mas Deus começou, mas ainda não vi nada. Tem gente que quer assim, Senhor,
você me dá tudo que o Senhor tem para mim hoje. O dinheiro, o Senhor me dá todo hoje que eu vou administrar. Porque na sua mão, eu não sei o que o Senhor vai fazer com isso, mas na minha eu administro bem. Eu administro bem. É? Então o Senhor me dá tudo que o Senhor tem para me dar hoje. Não. Deus dá todos os dias. Jesus Cristo nos ensina a orar o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. O de hoje o Senhor dá hoje, de amanhã você dá mais vezes. Me dá de todos os dias que eu guardo. Apodrece. Tem perda. Tem gente que quer tudo na mão dele. Porque diz, eu sei administrar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei. Que eu tenho certeza que se eu soubesse administrar bem, Deus já tinha posto dinheiro na minha mão. Mas entra numa, sai na outra. Acabou, vivo no meio dos necessitados. Eu vou ficar guardando dinheiro sentindo gente que precisa de remédio, que precisa de comida, que precisa de roupa, que precisa de documento, que precisa de tudo, e eu vou guardar o dinheiro para quê? Para o futuro é hoje. Quem diz que eu vou viver amanhã, meu futuro está garantido, porque está na mão de Deus. Né? Eu levei a Kay comigo para Salvador, para ministrar. Uma pessoa me disse, mas a senhora não podia fazer isso com ela. Será que a senhora tem certeza que está tratando bem essa moça? Eu disse, eu sempre tratei assim. Ela veio para cá para ministrar a adoração. Ela é filha de Deus. E ela se rendeu a Ele, ela pertence a Ele. Mas ela não pode cantar. Eu digo, por quê? Por causa do pulmão, acho que tem o pulmão. Ah, não disse que ela está com câncer no pulmão? Eu disse, não sei, foi o médico que falou. Foi o exame que indicou. Mas ela me disse, mamãe, eu tenho voz e eu respiro. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou adorar. Eu não vou começar agora a negar a adoração ao único que é digno de toda adoração. Mamãe, quando eu estou feliz, Deus é digno da adoração. Quando eu estou triste, Deus é digno da adoração. E no dia que eu morrer, Deus continua sendo digno da adoração. Eu olhei para ela e me emocionei. Deus, obrigada, que o Senhor me deu uma gigante de fé para andar comigo. Foi o que ela me disse. Você não vê a Kay abatida, vê? Deprimida? Não. Ela sente dores, ela toma um remédio. E nós vamos andando, porque o dono da nossa vida é Deus. Muita gente que não tem câncer vai morrer hoje. Eu só espero não estar nesse meio, mas se tiver, vou. Espero que nenhum de vocês esteja, mas se tiver, a gente vai. Meus irmãos, a morte foi vencida. A morte foi vencida. Quando Jesus ressuscitou, ele disse para a morte, e aí, nega, cadê a sua vitória? Já era, você está vencida. O aguilhão do diabo para a humanidade é a morte. Vai morrer, você faz tudo para não morrer. Paga o que tem, entrega o que tem, se ajoelha diante do bandido, rouba, mata tudo para não morrer. Jesus disse, ó, está vencida, não tem problema. É para morrer, vamos embora lá. Se quiser matar, o problema é seu. Mas eu tenho casa para ir. Eu disse isso uma vez lá no Morro Dona Marta. Eu tenho casa aqui embaixo, tenho casa lá em cima. O problema de Deus é saber para onde Ele vai me levar. Se for para ir para casa, eu vou, lá de cima. Se for para ir de baixo, eu vou, mas eu tenho casa. Nós precisamos parar com este absurdo. Deus começou a dar, em Cristo comecemos a possuir. A verdade é essa, não existe morte. Para o Filho de Deus a morte está vencida. O que existe é um sono. A casa de barro volta para o barro porque ela foi feita do barro. E nós voltamos para o lugar de onde viemos. É muito simples. Se você não sabia disso, saiba. Não vai ficar aqui para sempre não, meu.
Então comece a pensar na casa futura. Como é que vai ser? Não dá para pensar muito, porque é tudo uma questão de segredo que Deus tem com a gente. Ninguém foi lá e voltou para dizer como é. Jesus que veio de lá não disse como é. Só sabemos o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem em coração nenhum foi revelado o que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado. Mas quando eu penso nisso, eu penso, você olha a variedade de fruta e de cores que tem ali no hortifruti. Eu estava olhando. Eu via viajando ontem, eu fui lá para Japeri. A variedade de árvores, de folhas, de formatos, de cores, montanhas. Se Deus é capaz de fazer essa variedade, ali é 1 milímetro do que Deus fez. Isso tudo está debaixo de maldição, porque Deus disse a Adão, por tua causa amaldiçoada é toda a terra. E ainda é tão bonito, você imagina o que tem lá. Quando você pensa, você acabou de pensar, quilômetros e quilômetros é que começa. Porque tem o primeiro céu, que a gente vê, o segundo, onde o diabo está com seus demônios, o terceiro, onde Deus habita. E é para lá que nós vamos. Então, Deus começou a dar. Vamos começar a possuir esta alegria. Vamos começar a nos mover no mover de Deus. Porque Deus está dando. Vamos estar possuindo o que Jesus Cristo já conseguiu para nós. Deus quis que seu povo marchasse, que se movesse, que começasse a entrar no ritmo, na ginga dos tambores celestiais. Quando o povo começou a marchar, 1, 2, 3, daqui a pouco era a população toda, o mar começou a se abrir, esse povo foi entrando, a perna já estava aquecida, andaram até chegar do outro lado do mar. E foi lá quando eles pararam, que eles oraram e viram, lá veio o exército no meio do mar. Foi ali que eles viram o mar se fechando em cima deles. Silêncio. Viram só corpos de cavalos e de soldados sobre o mar. Aí tinha que dançar. Era só dançar, mas eles precisaram ver. Nós temos que ver que o único meio de entrarmos na próxima bênção é através do medo. Tem que vencer o medo. Vai, é mar. É bravio, tem onda, morre afogado, vai. É através do medo, você tem que vencer a barreira do medo. Não precisa mais ter medo. Por quê? Porque a morte está vencida. A única coisa que pode acontecer é essa casa de barro aqui, esse corpo cair dura, porque a morte para você não existe mais. Você foi salvo do império da morte. Jesus Cristo veio para lhe dar vida e vida eterna. Se você recebeu Jesus, já recebeu tudo, mas isso você recebe com a moeda chamada fé. O tempo de esperar e de orar já passou. Agora é tomar posse da bênção. É hora de se mover em fé. Eu estou orando, ai. Tem gente que quando não quer fazer nada, diz, vou orar. O pastor Reinaldo podia estar orando até hoje para começar um ministério. Não, sabia, eu sou pastor. Eu tenho um chamado. Eu tenho sobre mim a unção. Porque você é chamado antes de nascer. Quando Deus bota você no ventre da sua mãe, você vai ser pastor. Quando a igreja reconhece você, você é pastor. Nos céus e na terra. O que Deus selou no céu, a igreja selou na terra e acabou. Agora, porque sai de um lugar, agora vou esperar em Deus. Deus está esperando em você, se mova. Não tinha igreja, não tinha rebanho, não tinha ninguém. Vou começar. O que é uma reunião com 5 pessoas? 6, 10, 20, 50. Vamos embora. Vamos andar.
hoje nós estamos aqui. Isso é fruto da inspiração de Deus na vida de um homem que resolveu começar a possuir quando Deus começou a dar. Como foi que Deus começou a dar a pastor Reinaldo um rebanho? Quando tudo lhe foi tirado, ele ficou no zero. Oba! Tempo de possuir. Deus começou a dar, porque Deus não lhe deixa no zero. Ele tem alguma coisa pronta para você. Então, Deus começou a dar, comece a possuir. É só o começo, hein? É só o começo. À medida que você vai tomando posse, Deus vai dando mais, e você vai se apostando, e Deus vai dando mais, porque Deus, aquilo que Ele dá é infinito e abundante. Deus não lida com gotas d'água. Ele não manda gotas de Espírito, Ele derrama o Espírito. Eis que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Deus vai mandar gota de Espírito. Deus não manda gota. Ele derrama. Porque tudo de Deus é abundante. Porque Deus é assim. Pródigo. Lá. Quando Deus fala, através daquele rei é Jesus, para aquela moça que é a igreja. Levanta-te, querida minha. Capítulo 2 de Cantares. Levanta-te, querida minha. Formosa minha, e vem. 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 Você não está vendo? Passou o inverno. Cessou a chuva. Se foi. Aparecem as flores na terra. A vide começou a dar flores. A oliveira. As vides exalam seu perfume. Vem! A mulher está parada, achando que é inverno. Ele disse, já passou, é inverno na sua cabeça. O tempo de hibernação já era. Passou. Você não está olhando a evidência, não está atento não. Fica esperto, meu irmão. Fica esperto. Olha para fora. Cessou a chuva. Se foi, ó, acabou. Você está vendo que aparecem as flores na terra? Flores não aparecem no inverno. É só neve. Você está ouvindo o canto das aves? No inverno a ave não canta. Estão cantando. Você viu que a figueira começou a dar figos? Você já viu figo no inverno? Levanta e vem. Quer dizer, Deus nos chama a considerar a realidade e ver que é hora de se levantar, está na hora. Porque o inverno não dura para sempre. Ele está dizendo para ela, você está achando que é inverno? O inverno já passou, você não percebeu? Já estamos na primavera, vai passar e você não vai perceber, porque você não está interessado em olhar. A pior coisa é quando a pessoa não está interessada em ver. As coisas estão acontecendo aqui e ela não está vendo. Estava conversando com uma senhora hoje de manhã, que o filho está preso. Eu disse, mas como? Que esse rapaz, ela disse, ele está completamente dentro do tráfico. Mas ele já estava há muito tempo, eu não sei como é que a mãe não viu. Eu disse que mãe tem dificuldade de enxergar as coisas. E se você falar, ela fica inimiga, porque não quer ouvir. Mas se ela tivesse descoberto isso no início, teria impedido. Não tem. A mãe não quer saber. Ela não quer reconhecer que seu filho está entrando no caminho errado. Agora ele está, que só Deus operando um milagre. Por quê? Não quis ver. Quando Jesus diz para essa mulher, olha, você não está vindo. Eu estou começando a dar, você não está começando a possuir. Eu vou embora. Ela diz, então é primavera? Ele diz, está aí toda a evidência. Ela diz, então apanhai minhas raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos, que as nossas vinhas estão em flor. Já tem outro impedimento. Antes não podia ir porque era inverno, agora por causa das raposinhas. Olha o perigo. Tem pessoas assim, que elas nunca podem se apossar do que Deus está dando, porque elas têm medo. Porque o Deus delas é fraquinho, é mentiroso, é esquecido, se cansa demais. Esse Deus
ela criou uma caricatura de um Deus possível para ela. Nós somos chamados ao único Deus total, poderoso, todo-poderoso. Além do mais, o nome dele é amor. Ele não pode deixar de amar. Não tem como. É mesmo que nesse momento eu querer deixar de ser negra. Eu não posso, que essa é a minha essência. Deus não pode deixar de amar, porque ele é amor. Esta é a essência de Deus. Então, se ele nos ama, e ele nos ama, ele está pronto para fazer tudo em amor. Mesmo quando você está sofrendo, ele está lhe amando, porque ele está lhe preparando para alguma coisa. Deus não pode deixar de amar. Nós criamos impedimentos. Nós olhamos para barreiras. Todas as vezes que você olha para a barreira, você sofre. Lá vai Pedro. Jesus Cristo vem andando sobre as águas e os homens gritaram que era fantasma e choraram. Eu gosto de lembrar que ali dentro daquele barco só tinha homem, porque se fosse mulher, iam dizer é porque é mulher. Mas tudo bem. Só os homens. Mas quando Jesus Cristo disse, tem de bom ânimo, sou eu. Aí Pedro, se refez do mico. Senhor, se és tu, manda que eu vá a ti, andando sobre as águas. Sujeito exigente. Depois do mico que deu, manda que eu vá a ti, andando sobre as águas. Jesus Cristo disse, vem. Olha a facilidade. Para Jesus, tudo de Jesus é sobrenatural para nós, mas para ele, a natureza dele é Deus. Vem, vem. Você sabia que Pedro foi? Porque eu dizia, não, chega. Vem. Você sabia que Pedro foi? Pedro olhando para Jesus, como eu estou olhando o pastor Reinaldo. Pois ele não andou sobre as águas. Eu acho isso um espetáculo. Olhando para Jesus. Mas quando ele começou a olhar na força da tempestade, desviou de Jesus, a tempestade começou a afundar. E Jesus ficou lá perto dele. E ele batendo água e afundando. Jesus olhando para ele. Eu não sei quanto tempo Pedro ficou batendo água. Quando não aguentou mais, Senhor, salva-me, Jesus. Vem, homem de pequena fé. Por que duvidaste? Eu acho lindo isso. Todos os outros estavam dentro do barco. Jesus não estava dentro do barco, estava com Pedro na tempestade. Pedro estava afundando, Jesus estava lá. E o mar fazia assim, Jesus ia e voltava, ia e voltava. A distância de Jesus para Pedro era só de um braço. Pedro só tinha que clamar. Por que Pedro estava se afundando diante de Jesus? Porque não olhou para Jesus. Se você desvia o seu olhar de Jesus, você afunda. Porque você começa a dar atenção às tempestades. As tempestades, os problemas, as dores, não merecem a nossa atenção. Mas Jesus Cristo merece. Em Apocalipse, você vê até o capítulo 3, João incumbido de escrever as cartas que Jesus ditou para mandar para as igrejas da Ásia Menor. Capítulo 4 é outro assunto que João diz, vi uma porta aberta no céu e uma voz que me chamava dizendo, vem para aqui e eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Então João é levado para o céu. E aí João, quando chega no céu, ele se encontra diante da sala do trono. Imagina o choque. Para um homem mortal assim que nem a gente. Aí João olha para aquela sala e ele começa a observar cada detalhe e escrever para nós cada detalhe daquela sala do trono. É lindo o capítulo 4. Quando ele termina o capítulo 4, a atenção dele então se volta para o centro, para o trono. Aí começa o capítulo 5. A visão de João se prende no trono. Aí ele diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livrinho
todo escrito por dentro, por fora e selado com 7 selos. Na mão de Deus. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Gente, isso é uma voz grande. E João ouviu aquilo, não viu ninguém vir no céu, olhou para a terra, não viu ninguém, ouviu para debaixo da terra, não viu ninguém e entrou em pânico. Ele diz: ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra ninguém foi digno de tomar o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Eu chorava muito. Foi um silêncio que foi cortado só pelos soluços de João. Aí ele diz, e um dos anciãos veio para mim, me tocou e disse: olha, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro. Olhei! A visão dele voltou para o trono. Ele tinha tirado os olhos do trono para olhar na terra, embaixo da terra, quem é que vinha, quem é que não vinha. Não era da conta dele. Desviou o olho do trono, não viu o cordeiro entrar. Vi, em pé, no trono, no meio dos seres viventes dos anciãos, um cordeiro como tinha sido morto. Ele veio, toma o livro da mão que se assenta no trono. Por que é que João entrou em pânico? Por que é que chorou? Porque desviou o olhar do trono. Você não pode desviar o olhar do trono. O seu olhar tem que ser lá, porque quem toma conta de toda a sua vida e de todo o seu futuro é aquele que está no trono. É para lá que você tem que olhar. Quando você desvia os seus olhos do trono, você vai entrar em pânico, porque você começa a ver fora do trono só problemas, só dores. Olha para o trono. Nos grandes problemas do povo de Deus, Deus sempre mostrou o trono. Deus, quando o rei Uzias tinha morrido, Judá estava arrebentada, porque Uzias, quando subiu ao trono, era a promessa, era a esperança, era o futuro de Judá. Quando viram o corpo dentro do caixão, foi um desmaio total. Todos os intelectuais de Judá, até os profetas, ficou tudo vazio. A terra, aquela terra ficou parada. Deus mostra o trono para Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É Deus dizendo: não olha para este trono porque fica vazio. Olha para este aqui onde eu estou, porque nunca ficará vazio, que eu sou o Senhor da eternidade. Na época de Ezequiel, quando a impressão que dava é que que Deus tinha trazido o seu povo do Egito, da escravidão do Egito para ser escravo na Babilônia, Deus mostrou o trono para Ezequiel. Na época de João, quando João vai para Patmos, porque achava que a igreja já desviou o que tinha que desviar, ele não morou hoje aqui, para ver como é que está. Deus mostra o trono para ele: vem ver, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Para ele mandar para nós. Deus começou a dar, comece a possuir. E a forma de você possuir é olhando para Ele, e crendo nele, e sabendo que Ele tem sempre o melhor para você. Lá em Lucas 17, Jesus ia passando na Samaria, caminho da Galileia, numa cidade, numa vila, saem 10 leprosos. E porque eram leprosos, não podiam ficar dentro da cidade, não podiam se aproximar, nem tocar de ninguém. Gritaram para Jesus de longe: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. A Bíblia diz no versículo 14 de Lucas 17: ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porque naquela época, hoje depois do almoço, você pode ler Levítico 13 e 14, é sobre a lepra. A lepra é metáfora de pecado. A pessoa que tinha lepra tinha que ficar afastado, mas quando podia ser que acontecesse a cura da lepra,
ele tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote que ia examinar para ver se a lepra estava curada. Se estivesse curada, aí tinha passado a primeira fase da cura, aí ia entrar num período mais trabalhoso, que era o da purificação do leproso. Leva pombinho, traz pombinho e farinha de trigo, aquela confusão. A Bíblia diz que quando Jesus disse a esses 10 leprosos, ide e mostrai-vos ao sacerdote, aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eles ficaram curados na hora que tomaram posse. Quando olharam para Jesus, pediram, Jesus está sempre de mãos abertas para dar. Eles começaram a possuir. Tá bom? E na hora que eles andam, eles são purificados. Eu costumo dizer que Jesus Cristo, quando cura o cego, ele não deixa miopia. Ele ainda pergunta, feito aquele que ele passou aquela pasta esquisita. O que você está vendo? Eu estou vendo o homem como árvores. Ah, pera lá, você só melhorou, mas agora eu estou vendo direito. Quer dizer, não deixa ninguém na metade do caminho. Quando Deus falou com Moisés, ele disse, eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-los da terra do Egito e levá-los à terra que manda leite e mel. Não só foi só para tirar e deixar por aí, não. O nome dele não é Princesa Isabel. Tira da senzala e joga na rua e pronto. E aí está o problema até hoje. Tira do Egito e leva à terra prometida. Dá a terra, dá leis, torna de Israel uma nação. Portanto, nós sabemos que se eles tivessem ficado esperando para ver o resultado da cura, nunca seriam curados, porque eles tomaram posse e tudo aconteceu quando eles começaram a se mover. Deus começou a dar, meu irmão. Comece a possuir, porque senão nada vai acontecer na sua vida, porque Deus está esperando por você. Vem! Vem! Olha a situação, eu comecei a dar, comece a possuir. Amém? Deus está esperando por você, para fazer de você um filho muito mais que vencedor. Você, de mãos dadas com Ele, são sempre a maioria. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Glória a Deus. Vamos começar a possuir? Levanta no seu lugar, hein, por favor. Eu não sei para onde nós vamos. Mas vamos marchar? Marcha, marcha. Vai marchando. Vai marchando, vai se preparando. Vai se preparando, vai se preparando. O mar vai se abrir. Glória a Deus. Eu quero acordar você. E eu quero completar o que a pastora falou. Eu chamo de pastora, irmã, a missionária. Não tem título. Só não chama de gorda. Eu chamo. É que muita gente aqui não conhece a história. Tem chegado. E ela falou muito do que o Reinaldo fez, mas ela esqueceu de falar o que Deus fez através dela. Eu estava realmente sem lugar para ir, mas essa irmã aqui abriu a casa dela, em Atos. E nós começamos tudo lá. Acho que aquilo ali só serviu para isso. Você estava lá só para isso. Não, irmã. Acabou. E uma mulher de Deus foi usada. E toda vez que você estiver sem nada, você tem a Deus, e Deus vai te mandar alguém do teu lado. Alguém com essa mente, de quando tem um necessitado do teu lado, não pensa muito não. Se você puder ajudar, ajuda logo, meu irmão. Porque Deus quer te abençoar. Então, Edmé, você faz parte dessa história. Ela faz parte dessa história, da nossa história. E no mesmo momento em que eu estou cheio de gratidão, eu tenho 3, sem tirar minha esposa e meus filhos, eu tenho 3 mães. Tenho 3 mães. A minha mãe, biológica, que subiu muito cedo. Com 52 anos ela subiu. Uma bênção, mulher. Uma mãe espiritual que deve estar aí, irmã Mera, que me ensinou muita coisa. Está aí?
Faz assim, irmã. Aquela ali me ensinou muito na vida espiritual. E você que acolheu a gente no seu ventre, acolheu a CCRV, e nós seremos sempre gratos por isso. E hoje nós queremos nos unir, irmã. As pessoas acham que pastores, por serem vencedores em Cristo, não tem problemas, né, irmã? É cada desafio. E ela tem um desafio agora com a sua filha Kay. E ela nos ensinou hoje a não ficar parados, a marchar, a orar, a clamar, a crer. Diz assim, faz assim: está aqui minha moeda. Fé. Eu creio nesse Deus bondoso, desse Deus misericordioso, que ouve o clamor dos seus filhos. Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus sempre ouviu. E hoje a igreja se une de forma unânime para orar, Senhor, pela casa da tua filha. Oramos em primeiro lugar pelo seu filho, a sua nora, pelos seus netos. Oramos por ela, pelo coração dela nesse momento, Senhor. Tu quando nos faz passar por águas, Tu quando nos faz passar pelo fogo, jamais é para nos destruir, Senhor, mas para nos purificar, para nos mostrar algo novo, algo maior. E esse é o momento da Tua serva. E nós juntos agora, Senhor, entramos diante de Ti, na Tua presença, pelo sangue maravilhoso de Jesus. E agora repete comigo: Senhor, colocamos diante de Ti Kay, aquele pulmão, aquela vida, aquela alma, aquele espírito, pertencem a Ti. E agora, Senhor, nós amamos ela, queremos ficar um pouquinho mais ao lado dela, por isso clamamos: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de Kay, e conforme a Tua palavra nos garante, pelas Tuas pisaduras ela foi sarada, e que todo mal, e que toda enfermidade venha da onde vier, esteja onde estiver, naquele corpo, ou naquela mente, ou naquela alma, que saia agora, em nome de Jesus, porque somos vencedores em Cristo Jesus. Porque quem, seja o que for, esperando por ela, ela também é vencedora em Cristo Jesus. Pai, está feito. E agora ajuda-nos a cada dia mais possuir, começar a possuir, continuar a possuir tudo aquilo que Tu já estás começando a nos dar, e tudo aquilo que Tu já nos deste, no nome santo, poderoso, maravilhoso, amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica à vontade. Vamos dar as mãos uns aos outros aqui. Hoje à noite vamos continuar a festa, estarei aqui. Diga para o seu irmão: não para não. Diga para o seu irmão: não para não. Jesus tem algo novo e maior. Diga: não deixa que os homens, diga, não deixa que os homens, em suas falhas, te paralisem, não. Não deixa que as circunstâncias, que as más notícias, te atemorizem, não. Tu tens um Deus maior. Jesus Cristo já fez, já conquistou, e já nos deu a vitória, no nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã, na Tua casa, diante da Tua presença, e obrigado pela Tua palavra, que caiu no nosso coração, e há de trazer transformação, e há de nos trazer ousadia, para continuar, Senhor, caminhando na Tua direção, olhando para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do Deus Pai,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!